Em todos os cantos do planeta existem mensagens. Algumas escritas em pergaminhos de séculos atrás. Outras entalhadas em pedra, visíveis apenas do céu. E há aquelas que ninguém sabe de onde vieram, nem quem as escreveu. Não são apenas mensagens antigas, são enigmas, criadas por culturas que já desapareceram, ou por algo que ainda não entendemos. Mensagens em línguas indecifráveis, livros com diagramas de seres impossíveis, códigos enterrados em construções milenares, espalhados como peças de um quebra-cabeça que ninguém consegue montar. A ciência tenta explicar, a religião interpreta, a internet inventa, mas nenhuma dessas versões consegue dar conta do mais importante. Por que essas mensagens existem? E se algumas delas nunca foram feitas para serem compreendidas? E se a função delas não for explicar, mas provocar? Provocar a dúvida, o desconforto, a curiosidade. E a travessia de hoje é sobre as mensagens indecifráveis do mundo. E talvez no final descubra que o maior segredo nunca esteve no conteúdo, mas em quem escolheu deixar essas mensagens para trás. E para quem elas foram deixadas? Talvez para você. Uma biblioteca italiana esquecida pelo tempo, um colecionador chamado Wilfried Voynich encontrou um livro. Um volume estranho, sem título, sem autor e completamente fora de lugar. As páginas, um festival de símbolos que ninguém consegue traduzir. Ilustrações de plantas que nunca existiram. Diagramas astrológicos que não batem com nenhum mapa conhecido do céu. Mulheres nuas flutuando em tanques circulares, conectadas por tubos, como num ritual científico incompreensível. O que esse livro tenta mostrar? Ou melhor, o que ele tenta esconder? Desde 1912, o tal manuscrito desafiou linguistas, criptógrafos, cientistas, esotéricos. Até a CIA tentou decifrar e falhou. Algumas teorias dizem que é um idioma inventado por um gênio. Outras que é uma fraude elaborada para enganar os eruditos. Mas há quem diga que ele é uma mensagem real, escrita por uma mente que não queria ser compreendida por todos. O mais curioso, quanto mais tentam decifrá-lo, mais o Voynich se transforma. Não no conteúdo, mas no que ele representa. Um espelho para a nossa própria ignorância. Um lembrete de que nem todo conhecimento está pronto para ser revelado. Em pleno deserto do sul do Peru, há linhas desenhadas no chão que não fazem sentido, até que você as veja de cima. São geoglifos gigantes, traçados com uma precisão quase impossível. Um macaco de cauda espiral, um beija-flor com asas geométricas, uma aranha com proporções perfeitas. Tudo feito há mais de 2000 anos, sem drones, sem mapas aéreos, sem tecnologia moderna. O mais curioso, os povos Nazca que viveram ali não tinham meios para ver os próprios desenhos. Como então eles foram feitos com tamanha exatidão? Alguns arqueólogos acreditam que eram trilhas cerimoniais. Outros dizem que eram mapas astronômicos. Mas existe uma teoria mais ousada. E se os desenhos não foram feitos para os homens? E se eram mensagens para o céu? Como se as areias do deserto fossem papel e cada linha uma tentativa de diálogo com algo acima. Um código simbólico, gravado na terra, esperando uma resposta que talvez nunca venha. No chão de grandes cidades como Nova York, Buenos Aires e até Brasília, alguém está deixando mensagens. Elas aparecem em placas retangulares, coladas no asfalto como peças de um quebra-cabeça esquecido. Sempre com a mesma frase, repetida com pequenas variações. Toynbee Idea in Movie 2001 Resurrect Dead on Planet Jupiter.
parece sem sentido. Mas e se não for? Essas placas começaram a surgir nos anos 80. Ninguém via quem colocava, mas elas continuavam aparecendo, em dezenas de cidades, até mesmo em países diferentes. Investigações sugerem que elas foram criadas por um homem solitário, com ideias próprias sobre vida após a morte, física quântica e cinema. Mas nunca houve confirmação, nunca houve autoria assumida. E o mais inquietante, algumas placas aparecem em locais onde seria praticamente impossível colá-las sem ser visto. Arte urbana? Paranoia? Ou um alerta deixado por alguém que viu algo que não deveria? As placas de Toynbee não pedem atenção. Elas esperam que a gente esteja pronto para entender. Esse é um livro com centenas de páginas, cheias de ilustrações feitas à mão, representando um mundo que não existe. Árvores que sangram, animais que viram móveis, pessoas que se derretem. Tudo acompanhado de uma escrita que parece um idioma real, com gramática, pontuação, estrutura, mas que ninguém, até hoje, conseguiu decifrar. Esse é o Codex Serafinianus, criado por Luigi Serafini na década de 70. O livro levou anos para ser finalizado. Mas, ao contrário do que parece, o autor nunca quis que ninguém entendesse. Segundo ele, a ideia era recriar a sensação de uma criança que vê um livro de adultos e reconhece formas, mas não compreende os significados. É um idioma visual, feito para frustrar qualquer tentativa de tradução. O que torna o Codex ainda mais estranho é o fato de que ele parece fazer sentido. As imagens têm lógica interna, a escrita é repetitiva como uma língua de verdade. Mas talvez o ponto seja exatamente esse: não decifrar, não entender, apenas sentir o desconforto de estar diante de algo que te convida a interpretar, mas nunca te dá a chave. Uma mensagem que existe só para lembrar a gente de que nem tudo o que é escrito é feito para ser lido. Em janeiro de 2012, uma imagem apareceu anonimamente no 4chan. Texto simples, fundo preto, sem contexto. Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, preparamos um teste. Era o início do que seria chamado de Cicada 3301, um dos maiores mistérios da era digital. O que parecia apenas um enigma de fórum rapidamente virou uma caça global. Os desafios envolviam criptografia, literatura, filosofia, cibernética, história da arte. As pistas iam de sites obscuros a QR codes escondidos em pichações reais, em lugares como Polônia, Espanha, Coreia do Sul. Quem estava por trás disso? Alguns acreditam que era uma agência de inteligência recrutando gênios discretos. Outros acham que era uma seita digital. E tem quem diga que é uma IA autônoma, testando os limites da cognição humana. A verdade, ninguém sabe. O último enigma público foi lançado em 2014, e depois, silêncio. Mas o site deles ainda está no ar. O código ainda funciona. E quem entrou nunca mais falou sobre o que viu. Talvez a Cicada 3301 nunca tenha terminado. Talvez só tenha continuado com quem foi esperto o suficiente para resolver. As mensagens estão por toda parte. Nos livros esquecidos, nas paredes das cidades, nas linhas do código. Algumas foram feitas para serem decifradas, outras apenas para serem encontradas. Mas todas têm algo em comum. Esperam alguém como você. Se chegou até aqui, talvez já tenha percebido. O mistério não está só lá fora. Deixe seu rastro. Um like já nos mostra que estamos no caminho certo. E se quiser seguir mais longe, inscreva-se. A cada vídeo, um novo enigma te espera. Qual desses mistérios mais te deixou inquieto? Comenta aí!
Este foi mais um mergulho entre mundos, e há muitos outros esperando por você. Até a próxima travessia!